Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Gustavo Machado e hoje a gente vai tratar de um tema muito legal que diz respeito aos limites ao poder constituinte derivado de reforma. Mas antes de falar desse tema, deixa o seu joinha aí pra mim, deixa o seu like. Ó, apertou? Aperta aí pra mim, beleza. Deixe seu comentário aqui embaixo, me diga o que você está achando dos vídeos, quais os temas que você quer que eu traga aqui para o canal também. E me acompanhe nas outras mídias sociais, me acompanhe lá no Instagram, Professor Gustavo Machado. Lá eu coloco dicas diárias sobre o direito constitucional, digo que está vindo também por aí, tá bem legal, os alunos estão gostando bastante. Mas vamos lá, vamos tratar desse tema aqui. Vejam, para a gente falar dos limites ao poder constituinte derivado de reforma, eu quero só lembrá-los da diferença entre o poder constituinte derivado de reforma e o poder constituinte originário. Olha só, poder constituinte originário, não vou esgotar esse tema aqui, isso é tema para um vídeo em separado, mas o poder constituinte originário é aquele poder ilimitado do ponto de vista jurídico. Ele é um poder que cria o próprio ordenamento jurídico. Se ele cria o próprio ordenamento jurídico, ele é um poder político, porque ele é anterior ao próprio direito, já que ele é que está criando o direito, e ele é um poder ilimitado do ponto de vista jurídico, já que ele não está aí preso às amarras do ordenamento jurídico anterior, pois ele está criando um ordenamento totalmente novo. Isso é o poder constituinte originário. Então ele tem esse caráter político porque ele cria o ordenamento jurídico. E se ele está criando o ordenamento jurídico, ele não encontra amarras no ordenamento jurídico anterior. Então, do ponto de vista jurídico, pelo menos, ele é ilimitado. Bem, já o poder constituinte derivado de reforma é um poder constituinte derivado. Todo poder constituinte derivado é um poder jurídico. Ele nasce dentro do ordenamento jurídico. Ele não está criando um ordenamento jurídico novo. Ele nasce dentro de um ordenamento jurídico. Se ele nasce dentro de um ordenamento jurídico, ele sofre os limites desse ordenamento jurídico. Logo, ele não é ilimitado como o poder constituinte originário. Não, ele é um poder constituinte limitado. Limitado porque ele se insere dentro de um ordenamento jurídico. Bem, quais são os limites, então, ao poder constituinte derivado de reforma? O poder constituinte derivado de reforma é o poder de alterar a Constituição a partir das normas e a partir do procedimento previsto na própria Constituição. O poder constituinte derivado de reforma é o poder de criar as emendas constitucionais. A criação dessas emendas precisa observar a própria Constituição, já que se trata de um poder constituinte derivado de reforma. Beleza. Quais são esses limites? Bem, a doutrina vai lembrar dos chamados limites formais. O que são os limites formais? São todas as normas ligadas ao processo legislativo das emendas constitucionais. A nossa Constituição é uma Constituição rígida, como você sabe. O que significa dizer que a nossa Constituição é rígida? Significa dizer que ela traz um processo legislativo mais difícil, mais rigoroso, mais complicado, para alterar a Constituição do que para alterar as leis infraconstitucionais. Ou seja, é mais difícil alterar a Constituição que alterar as leis. Nossa Constituição é rígida. Nós verificamos isso a partir das normas que tratam do processo legislativo das emendas constitucionais. Todas as normas ligadas ao processo legislativo das emendas nós chamamos de limites formais. Vou tratar disso quando a gente falar de processo legislativo, mas só para você lembrar aí rapidinho, né? Para alterar a nossa Constituição, é preciso observar um quórum de 3/5 dos membros em 2 turnos de votação em cada uma das casas do Congresso Nacional. A iniciativa para apresentar uma PEC já é algo bem difícil. É necessária a manifestação de 1/3 dos membros da Câmara, ou 1/3 dos membros do Senado, ou o presidente da República, ou a maioria das assembleias legislativas do país, manifestando-se cada uma delas pela maioria simples. E o povo, hein, gente? O povo pode apresentar uma PEC? Existe iniciativa popular em emenda constitucional? Cuidado com sua resposta aí, hein? Mas eu deixo essa resposta para um outro vídeo. Acompanhe aqui o canal. Mas olha só, esses são os chamados limites formais ao poder constituinte derivado de reforma. Formais porque ligados ao processo legislativo das emendas constitucionais.
Legal. Comigo. Veja, nós ainda temos os chamados limites circunstanciais. O que são os limites circunstanciais? São aquelas circunstâncias que, uma vez presentes, impedem a alteração da Constituição. A nossa Constituição foi sábia. Ela pensou o seguinte, olha, nos momentos de crise, quando o bicho estiver pegando, quando tiver todo mundo de cabeça quente, ninguém altera a Constituição. De cabeça quente, ninguém altera a Constituição. Então, quando determinadas circunstâncias estiverem presentes, a Constituição não pode ser alterada. Que circunstâncias são essas? Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Uma vez presentes essas circunstâncias, então, não se altera a Constituição. A gente está vivendo aí a intervenção federal no Rio de Janeiro. Enquanto ela durar, a Constituição não poderá ser alterada. Bem, além dos limites formais, normas ligadas ao processo legislativo das emendas constitucionais, além dos limites circunstanciais, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, a doutrina lembra também que nós poderíamos ter, mas não temos, os chamados limites temporais. O que são os limites temporais? São aqueles períodos dentro dos quais a Constituição não pode ser alterada. Por exemplo, uma norma que dissesse a Constituição não pode ser alterada nos primeiros 2 anos de governo, ou a Constituição não pode ser alterada com espaço mínimo, com espaço de pelo menos 5 em 5 anos. Percebo, poderia haver uma norma dessa, mas a gente não tem. Então a doutrina lembra da definição desses limites temporais, mas para concluir que a gente não tem. Então, fechando aqui, até aqui esse ponto, olha só, a gente tem os limites formais, normas ligadas ao processo legislativo das emendas constitucionais, os limites circunstanciais, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, e a doutrina ainda lembra que poderíamos ter os limites temporais, períodos dentro dos quais a Constituição não pode ser alterada. A gente não tem essas normas. Legal. Bem, temos também os chamados limites materiais. O que são os limites materiais, meus amigos? Vejam, os limites materiais são conteúdos mínimos que o poder constituinte originário disse, olha, essa é uma decisão minha, que não pode ser abolida pelo poder constituinte derivado de reforma. É como se o poder constituinte originário dissesse, vocês podem alterar a Constituição, tudo bem, mas esse núcleo mínimo, esse conjunto mínimo de matérias é uma decisão minha do poder constituinte originário. Abolir essa minha decisão significaria a manifestação do próprio poder constituinte originário. E isso o poder constituinte originário disse, olha, isso o poder constituinte derivado de reforma não pode fazer. Quais são essas matérias? Qual é esse núcleo mínimo que o constituinte originário disse, olha, isso aqui não pode ser abolido por emenda constitucional? Vocês devem estar lembrando lá das cláusulas pétreas, do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Lá está dito que são cláusulas pétreas a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais e o voto secreto, universal e periódico. Essas 4 matérias, então, são cláusulas pétreas. Não pode haver emenda constitucional tendente a aboli-las. E aqui atenção, hein? Cuidado para não cair em pegadinha boba. Pode haver emenda constitucional sobre forma federativa de Estado? Pode. Pode haver emenda constitucional sobre separação dos poderes? Pode. O que não pode é haver emenda constitucional tendente a abolir esses temas. Aí não pode. Bem, mas vamos lá. Vamos para o direito constitucional velocidade 5 aqui. São só essas matérias que são cláusulas pétreas? Existem outras cláusulas pétreas que não estão aí expressas no artigo 60, parágrafo 4º? Sim, gente, tem outras cláusulas pétreas aí também que não são apenas essas matérias previstas no artigo 60, parágrafo 4º. Olha só, exemplos, o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é considerado uma cláusula pétrea. O poder constituinte derivado de reforma não pode acabar com o controle de constitucionalidade, porque não existe supremacia constitucional sem controle de constitucionalidade. Os dois estão intrinsecamente ligados. Se a gente acaba com o controle de constitucionalidade, é o mesmo que acabar com a supremacia constitucional.
Então, o próprio controle de constitucionalidade é uma cláusula pétrea e não pode ser abolido pelo poder constituinte derivado de reforma. Outro exemplo, os direitos sociais. A Constituição fala que é cláusula pétrea, lá no 60, parágrafo 4º, os direitos e garantias individuais. Mas os direitos sociais não são cláusulas pétreas? Bem, o que prevalece na doutrina é o princípio da indivisibilidade dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são indivisíveis, a gente não tem como separá-los totalmente. Essa separação é muito mais didática do que real. Como assim, Gustavo? Meus amigos, existe direito à propriedade sem falarmos em proteção ao meio ambiente? Não. Direito à propriedade e proteção ao meio ambiente não são indivisíveis, não tem como separar isso. Existe o direito de ir e vir sem segurança pública? Não existe. Existe o direito à educação sem o direito à moradia, sem o direito à liberdade de expressão, sem o direito à liberdade de pensamento? Não existe. Não existe. Então percebam, os direitos fundamentais são indivisíveis. Logo, essa separação entre direitos e garantias individuais, direitos e garantias sociais, existe muito mais para fins didáticos do que na prática. Na prática, um não existe sem o outro. Esse é o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos. Então, quando a Constituição diz que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, olha, os direitos sociais também são, porque eles estão intrinsecamente ligados aos direitos e garantias individuais. Bem, outros exemplos, olha só que interessante, gente. O próprio artigo 60, parágrafo 4º é uma cláusula pétrea. O próprio artigo 60, parágrafo 4º é uma cláusula pétrea. Como assim? O nosso direito não aceita a teoria da dupla revisão. O nosso direito não aceita a teoria da dupla revisão. O que é a teoria da dupla revisão? Vejam só. Pela teoria da dupla revisão, seria possível fazer o seguinte. Imagina que a gente quer transformar o Brasil num estado unitário. Não, esse negócio de forma federativa de estado é muito complicado. Dá um problema danado, umas brigas de competência. Então vamos acabar com isso, vamos transformar o nosso estado num estado unitário, que é muito mais simples. Vamos lá apresentar uma PEC? Vamos. Ixi, olha lá, é cláusula pétrea. A forma federativa de estado não pode ser abolida. Não, beleza, deixa que eu resolvo isso aí. A gente faz duas emendas constitucionais, uma dupla revisão. Primeiro a gente faz uma emenda constitucional tirando a forma federativa de estado lá do rol do artigo 60, parágrafo 4º. Então eu faço uma emenda constitucional tirando a forma federativa de estado lá do rol das cláusulas pétreas, uma revisão. Depois eu faço outra emenda constitucional transformando o nosso país no estado unitário. Agora eu posso, já tirei lá da cláusula pétrea. Isso é possível? Não. Esse sistema da dupla revisão não é aceito no nosso ordenamento jurídico, não é aceito. Então, o próprio artigo 60, parágrafo 4º, é uma cláusula pétrea também. A doutrina ainda vai lembrar outras cláusulas pétreas, como, por exemplo, a forma republicana de governo, né? O fato de sermos uma república também é uma cláusula pétrea. Não podemos nos tornar numa forma monárquica de governo. Poderia ter ocorrido isso lá naquele plebiscito lá atrás, como vocês devem se lembrar. Agora não. A própria forma republicana seria uma outra cláusula pétrea. Bem, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês estão conseguindo lembrar aí de mais alguma cláusula pétrea que eu não falei aqui e que está implícita na Constituição? Olha, cuidado, hein? Não vai falar, por exemplo, que a anterioridade eleitoral está implícita na Constituição. Não vai dizer também voltando, né? Não vai dizer que a anterioridade eleitoral é uma cláusula pétrea implícita na Constituição, ou que as imunidades tributárias são cláusulas pétreas implícitas na Constituição. Não, não é isso. A anterioridade eleitoral e a imunidade tributária são cláusulas pétreas explícitas. Por que explícita? Porque lá no artigo 60, parágrafo 4º, está dito que a cláusula pétrea os direitos e garantias individuais. Tanto a anterioridade eleitoral quanto as imunidades tributárias são direitos e garantias individuais. Então,
direitos e garantias individuais não é só aquele rol que está ali no artigo 5º da Constituição, não. A gente tem garantias e direitos individuais na Constituição inteira. Então, isso não é um exemplo de cláusula pétrea implícita, tá? Quero saber se tem alguma matéria que eu não falei aqui que você entenda que também é cláusula pétrea. Deixa aí nos comentários, tá bom? É isso, gente. Valeu demais. Me siga lá no Instagram, acompanhe os vídeos aqui no YouTube. Tchau!